Olá, no ar mais um Em Pauta. Há 30 anos, em março de 1985, o presidente José Sarney assumia o cargo máximo da nação. Foi dada a nova república e a redemocratização do Brasil. No Em Pauta de hoje a gente vai tratar sobre este período, né, e sobre a nossa democratização. Está conosco o professor Rodrigo Perla, que é historiador e cientista político. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, Laerte. Obrigado por aceitar o nosso convite, né? Rodrigo, embora a nova república tenha começado em 85, o processo de democratização começou lá em 74, né, 11 anos antes, com a distensão lenta, gradual e segura, né? Mas isso não foi uma bondade do regime, né? O que levou os militares a entregarem o poder? Na realidade, a ditadura civil-militar, né, como costumamos chamar, ultimamente a historiografia tem tratado muito disso, né, que o regime ele teve colaboração ampla dos civis, né, então esse conceito de regime militar tende a cair por terra, né, nas últimas produções, então a gente está acostumado a chamar de ditadura civil-militar ou até mesmo regime civil-militar. Bem, então, desde do golpe, forças internas, né, ao golpe já disputavam muito esse poder, né. De uma maneira geral, se costuma separar os militares e os grupos civis em dois grupos, né, um mais liberalizante, outro mais fechado, conhecido como duro, né. Então, na realidade, essa redemocratização, desde 64 se tem alguma discussão, né. Alguns tinham uma ideia que esse golpe serviria para limpar, um primeiro momento, aqueles elementos, né, não bem vistos pela elite brasileira ou pelos militares, e depois se devolveria, né, o cargo aos civis. Não foi bem isso que aconteceu, todos sabemos, 68 é um fechamento total do regime, com a AI-5 e a chegada do poder aos chamados duros do regime, né, aquela ala mais linha dura nacionalista, também com disputas internas. Quando eu informo que os grupos, né, disputavam poder, um mais liberalizante, outro mais fechado, não quer dizer que às vezes os liberalizantes não apoiavam o grupo mais duro e vice-versa, né, porque as forças políticas são dinâmicas, são vivas, depende muito de conjuntura, de interesse de momento, né, mas essa discussão sobre a entrega ao poder aos civis vem de muito antes, né. O professor Sebastião Velasco, né, de São Paulo já discute isso, né, que a origem dessa redemocratização pode se levar aos grupos da década de 60 ainda. Bem, mas é na década de 70, a partir do governo Geisel, que se vislumbra uma ideia, né, com a atuação do Golbery? Com a atuação do general Golbery de Couto Silva, uma ideia de devolver esse poder. Claro que essa devolução, como tu bem disseste, não foi uma bondade, também foi um processo político, lento, gradual e seguro, né? Esses três adjetivos aí, eles têm algo por trás, que a gente pode ver daqui em instantes, mas a ideia é o seguinte, de entregar, por quê? Porque já existe grupos políticos, né, há muito tempo que forçam isso, né, grupos políticos civis, grupos políticos que pegaram armas e que foram derrotados, mas era uma evidência que o regime e a ditadura não era tão bem vista assim pela sociedade brasileira. E, do ponto de vista econômico, o projeto econômico dos militares começa a fazer água, né? Já em 73 se tem a primeira crise do petróleo, né? O projeto nacionalista de desenvolvimento já não consegue conviver, né, com petróleo baixo, inflação baixa, já está começando uma certa desemprego, não valorização de salário, né? Além disso, Deixa de ser o milagre começa a aparecer a seus furos, né? Já em 74, né, o Geisel já anuncia, e o Golbery, como nós dissemos, uma certa abertura. O Geisel, de alguma forma, lá na década de 60, já é um militar mais liberal, mas não quer dizer que não seja autoritário, né? Não há uma recrudescência também da linha dura com Sim. as torturas? A linha dura, quando vê que o projeto que chega ao poder com Geisel e Golbery é um projeto de abertura, a linha dura se insufla, né? O ministro do Exército do Geisel, né, ele, né, vai se opor a essa abertura. Ele, de alguma forma, representava aquela linha dura do Exército, né? Ele vai, inclusive, escrever um livro chamado A Revolução Traída, vai acusar o Geisel e Golbery de comunista, né, porque está traindo a Revolução. Quando o governo Geisel reata relações diplomáticas com a China comunista,
Conselho de Segurança Nacional se opõe a toda uma discussão muito acalorada, né, discussões intestinas ao regime, né, o general Silvio Frota foi demitido, né, porque a linha dura então nos porões recrudesce, inclusive matam sob tortura um militante operário, né, Manuel Filho. Em seguida vai aparecer morto o jornalista Vladimir Herzog. Quer dizer, então há essas lutas que a gente tem que começar a ver, essas idiosincrasias dos militares. A gente não pode imaginar que os militares eram um bloco monolítico, né? Essas disputas haviam, né? E é com Geisel que começa a abertura, vamos dizer assim, só que também recebe oposição. E por que esse processo foi tão lento, Rodrigo? Bem, aí entra uma discussão toda da cultura política do brasileiro, de discussão, de negociação, né? Essa abertura foi intitulada de lenta, gradual e segura, por quê? Lenta, na minha interpretação, negociar tudo que podia, para evitar, né, revanchismos, né, os militares controlar, né, esse processo. Gradual, né, lenta, gradual, né, ir negociando pouco a pouco, né, ter mais uma eleição para presidente, aos poucos aceitar de volta os exilados, né, e segura. Né, a segura dá para dizer que a evidência máxima dessa segurança é com a lei da anistia. A lei da anistia, aprovada pelo Congresso, não foi uma canetada da Presidência da República, certo? É aprovada por minoria no Congresso, teve uma parte do Congresso que se opôs a essa lei da anistia, né? Essa lei de que anistiava torturados e torturadores. Hoje é uma discussão forte no Brasil, porque o Brasil é signatário que tortura é crime inafiançável, essa é a grande discussão, né? Se diz que naquele momento não era possível anistiar crimes de sangue, né? E foi anistiado. Então, essa é uma discussão jurídica e política que o Brasil tem que fazer, só que o Brasil não costuma fazer essa discussão. Pois é, justamente esse era o gancho para a próxima pergunta, porque o Brasil é tão resistente a fazer essa discussão dos crimes de ditadura. Sim. E também com a Comissão Nacional da Verdade, houve luz sobre esse período? Pois é, o brasileiro, de uma maneira geral, ele trata mal a sua memória. Além disso, né, as instituições de Estado, de cunho autoritário, tendem a levar um caminho desse esquecimento, desse banimento. Se a gente comparar com os processos de redemocratização da América Latina, bom, a gente vai ver que tem militares sendo processados desde final da década de 70, início de 80. Militares argentinos estão presos, né? Militares argentinos respondem processo, né? O Pinochet mesmo, né, teve preso na Europa, quer dizer, e no Brasil a gente começa muito tarde, né? A Comissão Nacional da Verdade, me parece, que teve um papel muito importante de colocar na agenda política do Brasil essa discussão, né? Me parece que não foi num bom momento essa comissão ter aparecido no governo Dilma, pode sim ter parecido revanchismo, já que ela foi partícipe do processo, né? Um bom momento político para ter se colocado essa comissão foi no governo Fernando Henrique, não foi feito, né? Foi no máximo as indenizações. O governo Lula também parece perder uma grande oportunidade. Bom, e o governo Dilma fez o que pôde, né? A comissão não estava aí para julgar ninguém, ela juntou documentos mostrando um conjunto de desaparecimentos e crimes políticos. O que pode acontecer a partir de agora? Ministérios públicos, federal, no caso, estaduais, processar alguém, as famílias se sentiram atingidas, processar alguém ou processar o Estado. A Comissão Nacional da Verdade é que ela tem um trabalho muito bom da geração de documentos, né? Entrevistou pessoas, né? Reviu processos, refez atestados de óbitos, né? O militante não morreu em combate, ele morreu, né, sob tortura. Acho que a comissão, do meu ponto de vista, é para o futuro que ela acontece, alguma coisa, de disponibilizar documentos, né. Rodrigo, já saindo desse período da ditadura, o Sarney era da Arena, na época da ditadura, passa para o PMDB, se torna vice do Tancredo e depois assume a presidência. Sim, né? sim. Qual é o principal legado do governo Sarney? Bem, depois do final do governo Sarney, os brasileiros, a sociedade brasileira e a memória de uma maneira geral tende a tratar o governo Sarney muito mal, né? Até a figura do próprio presidente Sarney. É que a gente costuma olhar o passado com o olhar do presente, né? A gente só fica vinculado a essa figura dele não atual. Não contextualiza. É uma figura de coronel do Nordeste que né? O estado brasileiro, de onde ele é oriundo, o Maranhão, é o pior índice brasileiro de IDH. Tudo a gente sabe que é. Só que a figura do presidente Sarney naquele período foi importante, né? Ele vinha da Arena, passou para o PMDB, óbvio, criticável,
Só que ele é um garantidor dessa democratização, porque a gente costuma dizer que a ditadura sai de cena em 85. Não, acho que até 88 continua com a ditadura, só que daí já com um civil garantidor, né? Eu acho que o Sarney tem um papel muito interessante, assim, tem um colega nosso aqui, o professor Everton, que defende, né? Ele tem uma hipótese, ele testa a todo momento, de maneira muito brilhante, como ele sempre faz, né? E eu comungo dessa hipótese dele, a gente vive testando, é que o governo Sarney, e o Sarney pessoalmente, ele teve um papel muito bom na transição democrática. Ele pega o Brasil na ditadura e entrega para uma democracia. Isso a gente não pode tirar do Sarney. O Sarney ele faz coisas que hoje não se faria. O Sarney reata relações diplomáticas com Cuba. O Sarney rompe com o FMI, né? Algo assim que a gente pode até, do ponto de vista econômico, pagou alguma coisa por isso, mas o Sarney tem atos que eu não sei se um governo de esquerda faria hoje. O Sarney fez, né? Então essa questão da transição para a democracia, garantir a democracia no Brasil, é um papel que ainda o governo Sarney e a figura do presidente Sarney merece um estudo mais aprofundado. Por que fez, como é que ele garantiu, quais os contatos que ele tinha na caserna, como é que ele conseguiu transitar de um partido para outro. Eu acho que o Sarney, meio que a gente esquece nas brumas dessa memória brasileira, que é mal vista, né? Que é mal documentada. Rodrigo, em uma democracia avançada, né, a imprensa faz o papel de fiscalizadora do poder. Né? Qual foi o papel da nossa imprensa em relação à redemocratização? No final da década de 70, muito importante, assim como ela teve uma importância gigantesca no próprio golpe, né? Boa parte da grande imprensa apoiou o golpe, escreveu editorial pedindo para a queda de um presidente eleito, o presidente João Goulart. Me parece que é uma meia-culpa que ela faz assim no final da década de 70. O próprio jornalista Roberto Marinho, da Rede Globo, tem um papel muito importante na redemocratização, colocando seus veículos de comunicação a serviço da sociedade civil que está pedindo pela redemocratização, assim como ele teve um papel preponderante no golpe. Mas não é contraditório, porque ali em 84, com as manifestações diretas já, a Globo pouco repercutiu, só repercutiu quando não era mais possível segurar. Enquanto que a Folha de São Paulo encampou Sim. a campanha desde o início. Na realidade, idiosincrasias do processo, né? Se eu afirmo que o Roberto Marinho teve um papel pela redemocratização, e teve, né? Mas também são processos de última hora. Eu ia citar agora mesmo que a Folha de São Paulo, no caso do comício das diretas, teve um papel, né? Inclusive, do ponto de vista técnico do jornalismo, sabe melhor do que eu, o que a Folha fez de distribuir vários jornalistas ao longo de todas as diretas, todo o comício, cada um dando relatos, né, de o que estava acontecendo. Aquilo ali é marcante no jornalismo brasileiro, né? E no início ela chegou a emprestar suas e tu sabe para tanto quanto eu que a Folha de São Paulo emprestava carros de entrega de jornal para carregar comunista para lá e para cá, os torturados, os presos, né? Então, é o processo brasileiro, né? Ao mesmo tempo, o Roberto Marinho escondeu na redação diversos comunistas procurados, né? Aqui a família Sirotsky também, né? O próprio Pilavares, né? O jornalista de esquerda, ele era editorialista da Zero Hora no final da década de 70, 80, né? A brincadeira era que de dia ele escrevia para o Sirotsky, de noite ele defendia o Trotsky, né? Então a brincadeira era essa. E o próprio Roberto Marinho escondeu, né? Eu posso citar vários jornalistas e atores aqui que receberam guarida na Globo para trabalhar. Mário Lago, né? Que me ocorre mais aqui. O Mário Lago é um cara que conseguiu, né? Conta a boca pequena que no final da década de 70 a Polícia Federal bate no escritório do Marinho e diz: viemos prender os comunistas, né? E ele responde: não, dos meus comunistas cuido eu, porque sem comunista não se faz uma redação. E a gente sabe que até pelo menos meados da década de 90, as redações de jornais eram tomadas de comunistas, né? Também a gente tem que ver até que ponto o editorial da empresa consegue se materializar com os jornalistas, né? Às vezes, muitas vezes, a gente sempre fala o seu professor Antônio Hoffel que defende, né? Defendeu aqui na Fevale, num debate que a gente teve, que a gente sempre fala da ditadura do dono do jornal, né? A ditadura do editor-chefe. Só que às vezes tem uma certa ditadura aí da própria redação, né? Depende de como o jornalista é formado, o que ele pensa, né? Eu debato muito isso com os alunos, que não existe neutralidade, existe objetividade. O aluno não consegue, é um esforço muito grande sair do seu lugar de classe média, etc. E tal. Então, o professor Antônio Hoffel defende isso, que há também momentos que a própria redação é que encaminha a leitura para um lado, né?
Sim. Rodrigo, eu quero falar sobre a Constituição de 88, mas isso após o intervalo, tá? Porque nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.